E na aula passada a gente falou, começou a falar, né, sobre função exponencial, e aí demos uma introdução, né, das aplicações e tudo mais, e o comportamento desse tipo de função. Hoje a gente vai falar basicamente de gráfico, tá, e resolver algumas atividades aí, já tem a lista lá das atividades lá no Moodle. Uma coisa importante, eu acho que ainda nessa semana eu coloco já o trabalho para a primeira avaliação, tá, que vai contemplar todas as atividades referentes a exponencial. Acho que na semana que vem a gente finaliza esse conteúdo de exponencial e já começa a falar de logaritmo, e aí a primeira prova, então fica até a aula da semana que vem, né? Que daí a nossa prova vai ser no dia 21, tá? Especificamente. Muito bem. Então hoje falando de gráfico, né? Só relembrando, a função exponencial, ela é dada da forma ax, né? Uma função f de x igual a elevado na x, onde o a ele tem que ser positivo e diferente de 1, né? A gente já falou ontem, não, né? Na semana passada, por que esse a tem que ser positivo, né? Para que ele define, então, uma função dos reais nos reais, tá? Então, para basicamente a gente ter uma função caracterizada, a gente tem que garantir essas duas condições. Dito isso, a gente tem duas possibilidades, né, para nossa função exponencial. Quando o expoente dela é maior do que 1, tá? Então, quando o a ele for maior do que 1, e quando a estiver entre 0 e 1, né? Então, aí eu falando da base dessa função exponencial. Então, no caso de a maior do que 1, a gente tem este exemplo aqui, vamos verificar como é que fica o gráfico dessa função. Então, vamos pegar uma tabela, vou pegar aqui x, y igual a 2 elevado a x. Vamos pegar alguns valores, tá? Aqui, caso vocês queiram fazer os gráficos, né, à mão, como é que a gente poderia fazer? Então, a gente pega alguns valores, da mesma forma que a gente estava fazendo lá em função do primeiro e segundo grau. Então, eu peguei aqui, começando com menos 2, devo menos 2, menos 1 até o 2, tá? Menos 2, o que eu tenho que fazer? Eu vou substituir esse carinha lá no x, né? Então, vai ficar 2 elevado na menos 2. O que acontece com esse expoente negativo? Ele inverte, né? Então, já revisando aqui, partezinha de potência. 1 meio elevado ao quadrado, é 1 meio vezes 1 meio, isso aqui vai dar 1 quarto. E aí a gente tem o ponto lá para marcar, né? Menos 2 e 1 quarto, certo? O menos 1, vamos pegar o menos 1, 2 elevado na menos 1, inverto a fração, né? Fica 1 meio elevado na 1, e isso aqui é 1 meio. Então, o ponto 1 é elevado no 1 meio. Pegamos o zero, qualquer número elevado a zero é sempre 1, aqui a gente tem o ponto 0 e 1. Depois o 1, então 2 elevado na 1 é o próprio 2, ponto 1 e 2, e aí mais um só para garantir aqui, o 2, né? Então 2 elevado ao quadrado é 4, então 2 e 4. A gente pode usar, né, construir o gráfico utilizando o plano cartesiano. Deixa eu ver mais aqui para baixo um pouquinho. Seria aqui o plano cartesiano. A gente pode utilizar esse aqui, ou a gente pode utilizar basicamente o GeoGebra, tá? Então aqui está o Y e aqui o X. E a gente vai marcar os pontos que a gente descreveu ali. Então, vou marcar aqui, ó, menos 2, menos 1, o 0, o 1 e o 2. E aí, quais valores de y que a gente obteve, né? Vamos marcar aqui o 1 positivo, ó. A gente conseguiu o menos 1, o 1 meio e o 1 quarto. Vou aqui para baixo. 1 quarto.
Então, quando x é 2, o y é, tá aqui, 1/4. Quando o x é menos 1, o y é meio. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y vai aqui no 2. E aí, quando x é 2, o y vai lá no 4. Tá? E aí, para mostrar a função, a gente só liga os pontos, né? Professor, e para fazer uma base para quando a gente for fazer os exercícios, que eu fui começar a fazer a 1 e ela pedia algo para fazer a parábola, só que daí eu não sabia onde começar e aonde terminar. Daí a gente pode usar tipo o x, o 0, o 1 e o 2, por exemplo. Pode começar pelo 0, pelo 1, isso, pode pegar essas partes positivas como base, né? Tu tem que sempre dar uma olhada pela base aqui da tua função exponencial, né? Nesse caso aqui, base 2, então tu pega os números espaçados ali que tu consegue calcular exatamente a potência, né? Mas sempre 0, 1 e 2 são valores bons para te fazer a descrição do gráfico, tá? Então aqui está um esboço horrível, né? Mas é um esboço do gráfico da função de base 2. A gente pode usar também o GeoGebra, né? O GeoGebra Online, que foi o que a gente viu utilizou na aula passada para descrever aqueles valores das epidemias, né? Então, quando x é 1, eu tenho ponto aqui, quando x é 2, tenho esse ponto, aqui dá para a gente colocar os valores aqui, deixa eu janela de álgebra aqui, ó. A gente pode colocar os pontos aqui, quando x é menos 1, o y vai ser 0,5. Ah, tá ali o ponto C, ó. Quando x é menos 2, o y vai ser 0,25. Aparece ali o ponto, ó. Daí a gente pode jogar todos eles para cá. Quando x é 1, ó, o y é 2, então daqui o ponto de intersecção. 2, o y é 4. E aí quando x é 3, então zoom aqui. Quando x é 3, ó, o y está aqui, é 8, tá? Então descreve bem aí o gráfico da função exponencial. A gente pode usar qualquer um desses métodos, tá? Utilizando o GeoGebra ou utilizando a construção, né? Basicamente como a gente fez ali, tá? Então, qual é esse comportamento desse tipo de função onde a base ela é maior do que 1? Nesse caso, quando A é maior do que 1, a gente diz que a função ela é crescente. Deixa eu escrever aqui melhor. Tá? Então, a função aqui ela é crescente nesse caso de A maior do que 1. E no caso de A entre 0 e 1, então vamos olhar direto aqui no GeoGebra. Ó. Ali a nossa base era 1/2. Então 0,5, né? Ó, aqui já tem uma justificativa de por que a gente não pode ter A igual a 1, né? A gente tem uma reta que é horizontal. E aí, aqui, ó, gráfico quando o A é 0,5, né? Então, neste caso aqui, ó, base entre 0 e 1. O que acontece? O gráfico, ele é decrescente. E como que a gente faz a tabelinha? Da mesma forma, né? A gente pode pegar os mesmos valores de x e de y. X, e aí a nossa função exponencial, 1/2. O que vai acontecer? Vai estar invertido aqui as ordens, né? Então, se eu pegar o -2, o -2 vai inverter a minha fração, então o y correspondente aqui, o 1/2,
elevado na menos 2 vai dar 4, né? Então, o ponto aqui vai ser o menos 2 e o 4. O menos 1, o meio elevado na menos 1, vai ser 2. Então, aqui o ponto é o menos 1 e 2. O zero vai dar 1, independente da base. Sempre que eu elevar um número na zero, o resultado é 1, né? E aí aqui eu já chamo a atenção para um detalhe, né? O que significa x igual a zero, né? Quando a gente fala de função. Vamos pensando aí, o que significa x igual a zero? Depois, quando x é 1, em 1 meio, vai continuar sendo 1 meio. Então, o nosso ponto aqui é 1 e 1 meio. Veja que só simplesmente está invertendo, né? A ordem ali. E quando x é 2, aqui o nosso y vai ser 1 quarto. Tá? Então, 2 e 1 quarto. E aí, fazendo o gráfico, a gente tem exatamente essa função aqui, ó. Quando x é 1, tem 1 meio. Quando x é 2, 1 quarto. X é 3, 1 oitavo. Quando x é 1, eu tenho o 2. Quando x é menos 2, eu vou ter 4, né? Então, esse comportamento, ó, tá vindo do maior valor de y para o menor, né, bem próximo de zero. A gente tem uma função que é decrescente. Certo? Então, essa nossa função aí, ela é decrescente. Deixa eu colocar maiorzinho aqui. Muito bem, ó. 2 detalhes, né? A maior do que 1, função crescente. A entre 0 e 1, função decrescente. Depois eu compartilho essas notas lá com vocês, tá? E aí, falando ainda de função, né? A gente tem que comentar sobre o domínio e a imagem da nossa função exponencial. Então, se a gente analisar o domínio dessa função, é os valores possíveis que a gente pode usar para o x, né? Então, o domínio da nossa função f sempre vão ser os reais, na sua maioria. Caso a gente pode ter lá um expoente com raiz, aí não vai ser todos os reais, né? Mas na sua maioria das aplicações, a gente utiliza sempre o domínio como sendo o real. E a imagem, quando a gente tem a função do tipo y igual a e elevado a x, tá? Nesse caso aqui, a imagem da nossa função vão ser todos os y reais, tá? Tal que y é maior do que zero, tá? Porque, ó, olhando para o gráfico aqui, a gente tem que o gráfico dessa função, ela vem até aqui o eixo x, né? Quando y é igual a zero, mas se a gente for analisar matematicamente, fazendo as contas, a cada valor possível de x, né? A gente vê que esse gráfico aqui tende para zero, mas não é zero. Nunca sume o valor zero. Apesar da gente colocar lá na nossa calculadora, por exemplo, 1 meio elevado na 100, e aí a gente vai ter um retorno como zero, porque a aproximação que a calculadora faz é limitada, né? A 64 valores decimais. Então, por isso que quando a gente coloca no computador ou coloca numa máquina, o resultado final é zero, mas o resultado real não é zero, tá? Então, esse gráfico aqui, essa linha verde, ela parece estar em cima do eixo x, mas ela está muito próxima, tá? Nunca chega ao valor zero. Por isso, né, que a gente tem esse tipo de situação, tá? Então, y maior do que zero. Agora, para a gente complicar a nossa vida, vamos colocar aqui uma base 2. Ó, vou botar aqui a base 2. Tá? Então, está lá nosso gráfico crescente. A gente pode ter ó, uma função geral desse tipo aqui. Vou fixar aqui na tela. Tá, ó.
y igual a c vezes a elevado na x mais b. Certo? E nas aplicações é o que mais aparece, tá? Uma função geral desse tipo aqui, ó, c vezes a na x mais b. E o que acontece, o que faz, né, cada um desses elementos aí, o c e o b? Vamos olhar primeiro para o c que está multiplicando aí a nossa exponencial, tá? O b nesse caso aqui, da base 2, está mantido como zero, então ele não influencia na nossa função. Vamos ver o que acontece com o c. Seu movimento c, pensem lá, quando eu elevo 2 na zero, né? 2 na zero vai dar 1. Então, se eu movimento c para o lado positivo, o valor que aconteceria em x igual a zero vai modificando. Logo, todos os outros valores possíveis, tanto antes quanto depois de x igual a zero, também vão ser modificados. Ou seja, o c ele faz acelerar os valores das imagens, né? O que aconteceria antes em x igual a zero, que era 1, agora está sendo o valor 2, né? Porque o c é 2. Então, ele está somente acelerando os valores possíveis de y, tá? Veja que ele só está aumentando o gráfico, né? É como se ele deslocasse o gráfico para a esquerda, tá? Ele está trazendo o gráfico para cá um pouquinho, ó, certo? Isso com valores positivos. E com valores negativos, aí o que acontece, ó? Ele troca a direção, né? O gráfico que estava todo em cima do eixo X, agora com o valor negativo ele joga todo o gráfico para baixo, né? Do eixo Y, perdão, do eixo X. E aí, nesse caso, qual é o domínio? O domínio continua sendo todos os reais, mas a imagem muda, né? Qual que vai ser a imagem nesse caso? Conjunto dos reais, y pertencente aos reais, tal que y é menor do que zero, porque ele está abaixo do eixo y nesse caso, tá? Vamos voltar aqui para o c igual a 1. Então, o c, ele simplesmente acelera o valor ou muda a direção do gráfico, deixando ele todo para cima do eixo y, do eixo x, ou todo para baixo do eixo x. Já o b, ele movimenta todo o gráfico, ó. Então, ele andou todo o gráfico para cima, ó. Movimentei lá, ó, passei para b igual a 2. O que acontece em b igual a 2? Então, eu tenho aqui exponencial 2 elevado a x, mais tenho essa exponencial aqui, ó, 2 elevado a x mais 2. Essa é a minha função. Tá? Em x igual a zero, o que acontece em x igual a zero? O meu y correspondente vai ser 2 na zero mais 2. Então, isso aqui é 3, né? 2 na zero é 1, mais 2, isso aqui é igual a 3. Então, em x igual a zero, agora ele passa a ser 3. Então, que é exatamente esse ponto aqui onde ele corta o eixo y. Então, x igual a zero é sempre a intersecção do gráfico com o eixo y, tá? Então, ó, se eu somei 2 aqui, quer dizer que eu saí daqui do 1 e andei 2 casas para cima. E aí todo o meu gráfico anda 2 casas para cima. Tanto que lá o limite inicial era zero aqui, né? Ó, era o eixo x, quando b era igual a zero. Agora que o b é igual a 2, o meu limite, tá? Minha barreira aqui para minha função exponencial é exatamente esse carinha aqui, ó, é o 2. E aí a imagem da minha função muda. Nesse caso aqui, a imagem da minha função f, a gente pode descrever assim, ó, de forma geral, né? Y maior do que b. Nesse caso inicial, o b era zero. Nesse caso aqui, o b é 2. Então, a nossa imagem aqui da função f são os y pertencentes aos reais, tal que y é maior do que 2. Tá? Então, a mesma função que o zero tinha anterior, agora aqui tem o b, certo? Então, é assim que a gente descreve a imagem da nossa função exponencial. Dúvidas? Vamos fazer uns outros exemplos, tá?
seguindo ainda na lógica aí da função e do gráfico da nossa função exponencial. Sendo f de x igual a 5 quartos elevado a x, então, o que a gente já pode dizer aqui sobre essa nossa função? Ó? 5 quartos elevado na x. Essa base aqui é maior ou menor do que 1? Nosso a aqui é igual a 5 quartos. Numerador maior do que o denominador. Isso aqui é maior do que 1. Então, eu já sei que o gráfico ele é crescente. Certo? O que mais que eu já sei olhando somente para a lei da função? Que aqui o b é igual a zero, ou seja, a intersecção, a base, limite, né, inferior para a minha função é o eixo x, tá? Aqui, então, o limite é o eixo x. E o que mais que eu sei? A intersecção, quando x igual a zero, implica que aqui, no nosso caso, y vai ser igual a 1. Então, a intersecção com o eixo y é em y igual a 1. Vamos lá para verificar as alternativas. Tá? Então, ele quer que a gente verificar qual que a gente pode afirmar aqui. Na letra A, o gráfico de f intercepta o eixo x apenas em um ponto? Não. Né? Por que não intersecciona o eixo x? Porque o gráfico tem como limite inferior o eixo x. Então, isso aqui está errado. F é decrescente? Não, porque a gente já viu aqui que o A ele é maior do que 1, logo, ele é um gráfico crescente. O conjunto imagem de f é dado por esse intervalo aberto, começando em zero e indo para mais infinito. Isso aqui está correto. Né? Lembra lá, ó, como é que a gente escreve a imagem dessa função, né? Y pertencentes aos reais, tal que y é maior do que b, podemos colocar assim de forma geral. Quem que é o b aqui, no nosso caso? Zero, né? Então, y pertencente aos reais, tal que y é maior do que zero. Tá? Ou seja, professora, o que vai dizer o nosso conjunto de imagem, enfim, vai ser sempre o B. Sempre o B. Sempre o B. Ele que vai limitar os valores mínimos e máximos de y, né? Sempre E o B. se o B for. Tem como o B também ter expoente, no caso, 2 ao quadrado? Pode tranquilamente acontecer ou não? Tu diz assim, 2 na x mais 2 ao quadrado, isso? Isso. Pode, porque aqui, na verdade, tem 2 na x mais 4, né? Aham. O que tu pode ter de problema, claro, que lá nas equações, né? Depois que a gente vai falar, é se tem uma multiplicação em vez de soma, né? Ó, 2 na x vezes 2 ao quadrado. Daí tu tem que usar as propriedades de potência, né? 2 na x vezes 2 ao quadrado é 2 na x mais 2. Tá? E aí muda o expoente, certo? Uhum. Aqui no lugar do b não tem importância nenhuma, pode ter uma potência qualquer ali. Tá? E aqui, ó, então descrevemos aqui a nossa imagem, então tá certo, é esse intervalo aqui de zero a mais infinito. Agora, o gráfico de f intercepta o eixo y no ponto 0 e 5 quartos? Não, né? Ó, o gráfico de y intercepta o gráfico de f, né? Intercepta o eixo y no ponto 0 e 1. Então, isso aqui também está errado. E f de menos 1 é 5 quartos? Como é que a gente verifica se f de menos 1 é 5 quartos? Vamos aqui mais para baixo aqui. A gente verifica isso. Vamos calcular f de menos 1. Então, é menos 1, 5 quartos, elevado na menos 1. Eu vou inverter a fração, então vai ficar 4 quintos, elevado na 1, que é exatamente 4 quintos. Tá? Então, nesse caso aí, tá errado, né? Então, a única afirmação certa aqui seria a letra C. Tranquilo? Vamos lá para o exemplo 3. Caso vocês estejam achando muito rápido ou não estão entendendo alguma coisa, me interrompam aí, tá?
Então, na figura, está representada a parte do gráfico de uma função f dada por f de x igual a vezes 2 elevado a x, sendo a uma constante real. Sabendo que f de 1 é 3 quartos, ele quer que determine f de 3. Muito bem. Então, o que a gente tem que descobrir aqui? Para mim poder calcular f de 3, eu tenho que saber exatamente quem é a minha função, né? Então, a gente tem que determinar quem é essa constante a, certo? Então, falta a gente determinar quem é o a aqui. E esse a aqui, só para a gente não se confundir, não é o a da base, tá? É um a qualquer aí, que eles determinaram. E para a gente descrever isso ali, ele nos deu essa informação, ó. F de 1 igual a 3 quartos. O que isso quer dizer? Que quando eu pegar x igual a 1, o valor de y é 3 quartos, né? X igual a 1, y 3 quartos. Beleza. Então vamos substituir aqui, ó. F de 1 vai ser a vezes 2 elevado a 1. Quanto que tem que dar isso? Ele já me disse, ó, 3 quartos. Então, isso aqui é 3 quartos. E a gente vai resolver agora essa equaçãozinha. O que a gente já sabe, ó, que esse gráfico ele é crescente, então esse valor de A tem que ser um valor final positivo. Tá? Então, eu fico com A vezes 2 igual a 3 quartos. Tem que resolver essa equação. Eu simplesmente passo esse 2 para cá, dividindo. Então, eu tenho A igual a 3 quartos dividido por 2. E aí, como que fica isso? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou simplesmente multiplica o 2 pelo 4 e a gente tem 3 oitavos. Então, qual que é a nossa função? A nossa função vai ser f de x igual a 3 oitavos vezes 2 elevado a x. Tá? E aí, agora a gente pode simplesmente calcular aqui o f de 3. Mais aqui para baixo. O que é f de 3? O que é o f de 3? Vamos ver aí. Só substituir lá, né? Então, vai 3 oitavos vezes 2 elevado ao cubo. 3 oitavos, mantém aqui. 2 elevado ao cubo é 8. Cuidado, não é 6. Tá? É 8. Posso cortar esses dois aqui, sobra 3. Então, f de 3 é igual a 3. Tá? Tranquilo? Que o gráfico, então, só nos ajuda a descrever, verificar, né, se as nossas contas estão certas, ou seja, se o A que a gente encontrou realmente ele é positivo. Tá? Vamos para o último exemplo aqui, só para a gente finalizar. Então, o gráfico abaixo representa a função f de r em r, cuja lei, descrita dessa forma aqui, a mais b vezes 2 elevado a x, onde a e b são constantes positivas. Tá? Ele quer que determine o a e o b, qual é o conjunto imagem e calcular o valor de f de 2, menos 2. Vamos olhar aqui para o gráfico. Ó. Eu vou escrever ela da forma que a gente viu anteriormente, tá? Então, é y igual, ó, vou escrever aqui, ó, c 2 elevado a x mais b. Só para a gente não se confundir com essas letras aqui, tá? O nosso a aqui, nesse caso, é o 2. Então, o que a gente tem que descobrir é quem é o c e quem é o b, tá? Esqueçam aqui essa relação aqui que ele escreveu, tá? Vamos pensar nessa nossa função aqui, ó, c vezes 2 elevado a x mais b. Nesse caso, olhando simplesmente para o gráfico, eu consigo determinar qual é o valor de b? Dado o que a gente falou que o B sempre vai
determinar o nosso conjunto imagem. Acredito que como ele começa ali pelo 1, acredito que B é ali pelo 1. Sim, a gente pode conjecturar que o nosso B aqui é 1, né? É. Analisando isso, né? Aqui seria o 2 e aqui o 1. Isso aí. Então, o nosso B, por este gráfico, né? Por essa escala aqui, a gente tem que B igual a 1, que é o nosso limite inferior. Isso aí. Ah, mas eu não consigo enxergar assim. Como é que a gente pode fazer, então? A gente pode resolver utilizando os pontos que ele nos deu, ó. Ele nos deu esse ponto aqui, tá? Que é o ponto 0 e 3. E nos deu esse outro ponto aqui, que é o ponto 1 e 5. E aí, como é que eu utilizo ele? Substituo aqui na minha função. Eu tenho que C vezes 2 elevado a 0 mais B. Isso aqui tem que dar 3. E eu tenho que C vezes 2 elevado a 1 mais B é igual a 5. E aí eu tenho um sistema. Tá? Vou resolver esse sistema aqui, ó. Como é que fica? Ó, eu tenho na primeira equação 2, perdão, 1, né? C vezes 1, que é o 2 a 0, mais B sendo igual a 3. E aqui eu tenho 2 vezes C mais B sendo igual a 5. Aí eu posso simplesmente multiplicar essa aqui de cima por menos 1. E aí como que fica? Ó, nossa função multiplicada por menos 1? Vai ficar menos C menos B igual a menos 3. 2C mais B igual a 5. E aí eu vou somar. Ó. Somando as equações, eu elimino B e fico com C igual a 2. Sendo C igual a 2, posso substituir, que já sei que, né, que C é igual a 2, então substituo na primeira lá, ó, C mais B igual a 3. Substituo aqui o valor do C. Então, C é 2, mais B igual a 3, quer dizer que o nosso B aí vai ser exatamente 1, como a gente tinha descrito lá no início. Né? Ó, tá ali, né? Confirmamos, então, que realmente o nosso C é 1. Tá? O que mais que ele pede, né? O conjunto imagem. Conjunto imagem, vamos ver aqui mais para baixo. Conjunto imagem da nossa função vai depender de quem? Sempre do B, pertencente aos reais, tal que y é maior do que B. Então, nesse caso, descobrimos que o B é igual a 1, então y pertencente aos reais, tal que y é maior do que 1. Então, essa aqui é nosso conjunto imagem, tá? Nosso conjunto imagem da função. Tá aqui, imagem de f. Essa é a letra B. E a letra C, para finalizar, era o f de menos 2, eu acho que ele queria que a gente calculasse. Deixa eu olhar ali para garantir. F de menos 2. Então, como é que ficou a nossa função no fim dos cálculos ali, né? Então, a nossa função geral é 2 vezes 2 na x mais 1. Né? O C é 2 e o B é 1. E aí ele quer saber f de menos 2, beleza, então é só substituir ele. Eu tenho 2 vezes 2 na menos 2, mais 1. Como é que fica isso aqui? Fica 2 vezes 1 meio, isso aqui ao quadrado, mais 1. Então vai ficar 2 vezes 1 quarto, resolvi a potência aqui, mais 1. Ó, faço a simplificação aqui, ó. Posso cortar esse com esse, e aqui vai sobrar 2. Então, vou ficar com 1 meio, mais 1. 1 meio mais 1, isso aqui vai dar 3 meios. Então, quer dizer que o f de menos 2 é 3 meios. Certo? Dúvidas? Não, sim, talvez. Deixa eu interromper aqui. Pode falar, Arthur. Leandro.
Professor, e quando a função não dá o b, a gente pressupõe que ele seja o que torna a função crescente. Se ele não nos dá o B, tu disse, se ele não nos dá no gráfico essa É, informação aqui, tipo, se a gente não tem o gráfico para realizar, daí tu não consegue resolver, tu tem que ter pelo não menos, consegue. não Uhum. consegue, daí tu nem começa, porque daí tu tem que ter pelo menos 2 pontos, né, 2 valores, um de x e um de y, 2 valores de x, 2 valores de y, né, 2 pontos aqui para te poder determinar o B e o C, né, se tu precisa só determinar o B, aí um ponto já serve, um valor de x e um valor de y. Agora, se tu precisa determinar, que nem aqui a gente determinou o C e o B, tu precisa de pelo menos 2 pontos, tá? Que nem ele nos deu aqui, ó. O 0,3 e 1 e 5. Se ele não te dá informação nenhuma, tu não tem como saber qual é o valor do B. Uhum. Tranquilo?